Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores pagadoras de dividendos para 2026 e a gente vai falar com base nas projeções dos analistas, projeções dos bancos e instituições financeiras no geral. E bom, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando aqui da Vale. Só antes da gente continuar, pessoal, muito importante que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like no vídeo se você gostar. Vamos começar falando aqui da Vale, que tem um dividend yield projetado de 6,8% a 9%, então é um bom dividend yield, considerável para uma empresa como a Vale, que é uma empresa de commodity, que vai ter uma certa oscilação ali no fluxo de caixa, e também tem uma questão que eles vão utilizar uma parte dos recursos para reinvestimento, não vão pagar tanto dividendo assim, distribuir grandes partes dos lucros. Então a Vale é uma empresa que mantém um bom histórico de pagamento, se vocês visualizarem ali ao longo do tempo, mas vai ter alguns momentos onde a empresa ela não vai conseguir pagar tanto, principalmente naqueles momentos de baixa do ciclo. E é bem importante que você tenha consciência disso, que a gente está falando de uma empresa que vive de ciclos. No ciclo de alta, ela tende a pagar bastante, e naquele ciclo de baixa, ela pode passar por dificuldades e não pagar dividendos, inclusive também ter a sua ação penalizada, onde são os melhores momentos para que vocês aumentem posição. Isso é claro para aqueles investidores que aguentam oscilações. Não é uma empresa para qualquer pessoa, principalmente para iniciantes, até por essa questão de realmente poder oscilar mais. A tese é porque é uma empresa que tem caixa forte, um balanço sólido, uma boa política de distribuição de dividendos. Então, gera muito caixa, e exportadora tem receita em moeda forte, então é uma empresa que paga bastante dividendo. E o motivo de pagar bons dividendos são os ciclos favoráveis do minério de ferro, que geram excesso de caixa. Então, no ciclo favorável, a empresa vai realmente fazer muito dinheiro. É uma empresa que tem baixa alavancagem, então tem um endividamento relativamente controlado e possui distribuições recorrentes em março e setembro. Então, se você espera aí receber dividendos da Vale, geralmente eles vão pingar em março e setembro, pelo menos os melhores pagamentos. É uma empresa, pessoal, que tem esse alerta aí, que depende do ciclo de commodities, mas é uma empresa aí que tende a entregar para vocês até 9% de dividendos em 2026. Vai ser uma ótima pagadora. Hoje, pessoal, é uma ação que já não é mais uma barganha, é uma ação que eu carrego na minha carteira, que eu comprei a preços melhores, e eu fui fazendo preço médio também, à medida que a ação foi caindo, e hoje ela vem aí tendo uma alta bem bacana. Então, é, vamos dizer assim, não é o cenário ideal para você comprar. Se você for comprar, vale, tem que ser aos poucos, vai fazendo aportes realmente calculados, ou até mesmo deixa para comprar em outro momento, prioriza outras oportunidades, porque realmente não é uma ação barata. Agora vamos falar aqui da Petrobras. A Petrobras, sim, é uma empresa que eu vejo num patamar bem interessante para compra, é uma empresa barata, mas não à toa, tem seus riscos. Está com um dividend yield projetado de 11%, então aqui a gente tem um dividendo bem interessante. A tese também é geração de caixa forte, então aqui faz muito dinheiro. É disciplina de capital, então é uma empresa, pessoal, que realmente ela faz muito dinheiro. Então é o grande diferencial da Petrobras. O setor ele passa por um cenário aí meio que conturbado por essa questão dos Estados Unidos, Venezuela. A gente não sabe se mais para frente vem mais petróleo ao mercado, se pode ter queda no preço do barril do petróleo, mas a princípio aqui não tem nada que interfira nos resultados da empresa para 2026. E ela deve realmente entregar um dividendo condizente aqui a essa faixa. Por que que paga dividendos? Porque tem forte geração de caixa, mesmo com o petróleo mais baixo,
Então, é uma empresa que tem uma eficiência maior, até mesmo pelo porte. Mesmo se acontecer uma queda eventual do preço do barril do petróleo, ela tende a manter aí a sua lucratividade, a não ser que seja uma queda aí muito grande. Tem uma estrutura de custos eficiente e um histórico recente de grandes distribuições. Isso acontece até mesmo porque o governo precisa de dinheiro, então o governo é acionista aí da Petrobras e os dividendos vão direto para o caixa do governo. E a empresa já está com essa política aí de pagamentos também. O risco maior é o risco político e é menos previsível do que bancos e elétricas, até por se tratar de um setor de commodity. Então isso é perfeitamente natural. Além da Petrobras, a gente tem a BB Seguridade aqui, a gente tem, eu poderia dizer que é minha ação preferida dentre as que eu selecionei para apresentar para vocês. Dividend yield projetado de 10 a 12%. Aqui a gente tem estabilidade. É uma ação que eu diria que está num preço razoável, também não é mais uma barganha, mas que dá para você comprar, dá para você ir montando posição aos poucos, assim como é o caso da Vale. A Petrobras já é uma ação barata, mas com aqueles riscos, que é o risco político, tem essas questões, então realmente você tem que avaliar bem. Mas a BB Seguridade, pessoal, é uma tese bem segura, que é uma empresa que tem lucros resilientes, um payout elevado, então ela distribui um percentual bem alto dos lucros aos acionistas e tem um modelo de negócio extremamente previsível. Muito difícil dar errado isso aqui, impossível praticamente. E por que paga dividendos? O payout histórico é de 90%, então distribui 90% dos lucros aos acionistas, não precisa de muito capital para se manter, para ser lucrativa. O negócio de seguros e previdência tem receita recorrente, se beneficia tanto de juros altos quanto baixos, então juros altos a empresa consegue manter o caixa investido ali, ganhando um percentual bem elevado devido à Selic. E nos juros mais baixos a gente tem também mais consumo, mais pessoas buscando fazer seguro, buscando fazer previdência. Tem a questão também da renda variável mesmo, quando a Selic cai, os ativos de renda variável tendem a subir, então tem valorização. E é uma empresa que tem baixa necessidade de reinvestimento. Então aqui a gente está falando de uma das empresas mais previsíveis da Bolsa a gente deve ficar com essa faixa aqui de dividendo, entre 10 a 12% em 2026. Bom, a gente tem aqui agora a Alus, que é uma empresa do setor de shoppings. A tese é geração de caixa previsível, pagamento mensal, que é uma novidade, e a empresa está com a alavancagem controlada, então ela não tem aquela dívida estratosférica que atrapalha o negócio. E por que paga dividendos? Shoppings com receitas indexadas à inflação, então sempre tem reajuste nos aluguéis. Acredito que a maioria das pessoas sabe como funciona um shopping, esse negócio não é de difícil entendimento. Tem agora o pagamento mensal, a distribuição triplicando em 2026, a faixa aí de 0,28 centavos a 30 centavos por ação, e é uma empresa que se beneficia diretamente da queda da Selic. Então, com a queda da Selic, a gente tende aí a ter mais consumo, as pessoas não têm tanto incentivo para deixar dinheiro parado em renda fixa, não tem tanto. Tem acesso também a crédito mais barato, então os empréstimos eles ficam mais baratos, então gera um aumento no consumo e, consequentemente, mais pessoas querendo se arriscar, fazer investimento, abrir loja em shopping, consumir. E a empresa de shopping aqui está virando uma máquina de renda. Então a gente tem a Alus com essa nova versão, vamos dizer assim, com essa mudança de estratégia, como uma ótima oportunidade, pagando até 14% de dividend yield em 2026, provavelmente. E realmente essa é uma proposta da empresa e que deve se concretizar. Inclusive, ela deve ter uma valorização legal também à medida que a Selic começar a cair. Por último, pessoal, a gente tem a Metal Leve, que é uma empresa também bem bacana, tem um negócio resiliente, caixa líquido e baixa dependência do ciclo econômico. Então a gente está falando aí de uma empresa que produz componentes para automóveis e
ela vai fazer isso tanto para os automóveis novos quanto para os automóveis seminovos. Então, ela, independente de renovação de frota, ela continua vendendo. E por que que paga dividendos? Pouca dívida, dívida baixa, as margens são estáveis, funciona bem em crise e também em crescimento, como eu falei para vocês, independentes, tem veículo novo saindo, ela está vendendo, se tem veículo usado quebrando, ela também está vendendo. Então, é uma empresa que tem baixa necessidade de investimento e extremamente eficiente. Está com um dividend yield projetado de até 15%. Então, deve pagar bons dividendos esse ano. E se a gente tiver aí uma eventual queda forte da Selic, a empresa tende a se beneficiar pela questão até da renda variável, que acaba ganhando com esse movimento. Bom, pessoal, essas são as empresas aí que eu trago para vocês estudarem. Se você quer receber dividendos em 2026, lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, é um vídeo educacional. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.